senhor presidente, líder da oposição, todos aqueles que nos veem, acompanham aqui a TV Assembleia. Ocupamos essa tribuna para tratar de um fato que ocorreu ontem e que outros deputados vieram aqui fazer referência. A assinatura do contrato do VLT. Ontem o tempo da gente foi muito curto, acabou que sobraram 40 segundos para falar de um tema que para nós tem uma amplitude, eu diria, nacional. Nós introduzimos essa discussão sobre a importância desse VLT, porque ele não pode ser desligado do significado chamado trem do subúrbio. Veja, o chamado trem do subúrbio tem caminho para se chegar ao Rio de Janeiro de um lado e ao Maranhão do outro. Para você ter uma ideia, na década de 90, final da década de 90, o Movimento Verde Trem fez esse trajeto de Salvador ao Rio de Janeiro de trem. Veja do que nós estamos falando. Potencialmente, o maior aparelho público do estado da Bahia é o chamado trem do subúrbio. E por que ele deixou de ser uma grande referência nos planos de governo? Simplesmente porque existe uma decadência da cultura da cana-de-açúcar, uma decadência do fumo, enfim, o Recôncavo deixou de ser um fornecedor de matéria-prima para essa economia que vem lá do período colonial e que até hoje subordina a Bahia. Hoje um estado que deveria ter uma economia que mesclasse a transformação, a produção de bens de consumo com a produção de matéria-prima, é praticamente um produtor de matéria-prima, mesmo que não seja uma matéria-prima bruta. Mas a Bahia é fundamentalmente produtora de grãos, minério e do que o polo petroquímico faz. Aqui temos uma montadora, não uma fábrica da Ford, que é um outro capítulo que nós vamos tentar tratar ainda nesses 5 minutos, mas temos, portanto, uma montadora. Mas a importância do trem do subúrbio, de se resgatar esse trajeto, passa pela possibilidade de nós termos uma economia que seja a economia da imensa agricultura dos pequenos, não a agricultura do agronegócio, das grandes empresas, mas aquela que pode realmente gerar novos postos de trabalho e, acima de tudo, distribuir riqueza nesse estado da Bahia, que, volto a dizer, já falei isso aqui nas tribunas e vou continuar dizendo, a sexta economia do país, que é o 24º estado em condições sociais de vida, ou seja, uma extrema concentração de renda, pode ser enfrentada, por exemplo, com projetos como a revitalização do chamado, que nós chamamos de trem de subúrbio, mas que para mim é um trem da Bahia, deve ser um trem da Bahia. E veja bem, esse debate sobre a questão do trem, a relação com os outros municípios, a possibilidade da ligação com o Recôncavo, a agricultura familiar, a possibilidade de uma produção que venha, a produção industrial que venha diretamente da agricultura, tudo isso está colocado com o trem. Por outro lado também, infelizmente, Salvador é uma das pouquíssimas capitais que tem metrô, ou melhor, tem 2 transportes sobre trilhos que permanecem caminhando de maneira paralela, eles não se encontram. Então, nesse projeto, além de se discutir a perspectiva do roteiro que saia da cidade de Salvador, portanto, tem um significado econômico, social e cultural muito maior do que se projeta com esse monotrilho, que foi assinado ontem pelo governador Rui Costa. Além disso, é preciso se discutir o paralelismo entre um transporte sobre trilhos e outro, que não está garantido, a quebra desse paralelismo não está garantida nesse contrato. Por tudo isso, os movimentos sociais, especialmente vanguardiados pelo Fórum em Defesa do Trem do Subúrbio, que tem como principal dirigente o Movimento Verde Trem, esses movimentos fizeram tomaram um conjunto de iniciativas do ponto de vista do debate político. Queria destacar aqui a posição do Ministério Público, principalmente através da doutora Hortência, com sua tolerância, senhor presidente, só para concluir o raciocínio. O Ministério Público
protagonizou um conjunto de audiências públicas para se discutir a proposta do trem, o que seria o projeto, porque desde o início a sinalização do governo não vem sendo mantida, e o que fica evidente para nós é que o governo está dando uma carta branca a um grupo econômico chinês para dizer o que vai ser esse chamado VLT, Simocílio Comércio. Então, o Ministério Público protagonizou um conjunto de audiências públicas para discutir esse conteúdo. Por outro lado, o pouco que se fez de debate, e aí eu concluo com isso, o pouco que se fez de debate, que foi uma audiência no próprio subúrbio ferroviário, no bairro de Piripiri, as sinalizações do governo estão sendo todas rasgadas. Por exemplo, a discussão era de se fazer um transporte de superfície e não de elevado. E agora aparece a sinalização do governo como monotrilho de elevado, que tem um conjunto de decorrências práticas em relação qual o significado que esse grande aparelho vai ter. Então, para nós, o processo que está em curso na Justiça, para você ter uma ideia, foram tantas irregularidades que o TCE pediu a liminar e foi inicialmente vitoriosa essa liminar. Suspendeu o contrato, mas o governo conseguiu derrubar a liminar. Num segundo momento, mais uma vez, o Tribunal de Contas do Estado pediu uma nova liminar, e esse processo está correndo em segredo de justiça. A qualquer momento, o contrato pode ser suspenso. Então, eu concluo dizendo isso. O governo Rui Costa precisa respeitar a sociedade civil. O trem do subúrbio não é qualquer coisa, ele não é nem mesmo o trem só do subúrbio, é um grande aparelho público. Se nós quisermos combater essa desigualdade social na Bahia, nós precisamos respeitar qual o significado que esse novo aparelho público vai ter, e isso só vai se fazer respeitando a sociedade civil organizada. Então vamos discutir o projeto democraticamente com a sociedade, como manda o Estatuto das Cidades, e vamos fazer o melhor para a Bahia, e não para um grupo econômico chinês.